Qualquer pessoa concordará comigo que os dias estão passando incrivelmente depressa. É impressionante quando a gente dá uma paradinha e olha no calendário, pronto, já estamos caminhando para o final de mais um ano novamente. É inacreditável, mas é verdade. O tempo urge. Eu não acho que algo sobrenatural esteja acontecendo com o tempo, não, como pensam alguns. Eu acho, sim, que o que está acontecendo em nossos dias é que nunca estivemos tão demasiadamente envolvidos em tantas coisas ao mesmo tempo. E quando nos apercebemos, ele se foi muito rápido e descobrimos que ele passou e nós não vimos. Se observarmos acuradamente a palavra de Deus, veremos que sempre fomos exortados a olhar para o tempo com diligência, porque ele passa e não volta jamais. E então, diante disso, resta-nos considerar essa questão e administrar os nossos anos, meses, dias e horas com toda a diligência que o nosso momento requer. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo, falando aos Efésios há mais de 2000 anos, os exorta veementemente. Observe: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso está no capítulo 5 de Efésios, versículos 15 e 16. Com esta fala, o apóstolo Paulo nos passa a ideia de que remir o tempo, ou seja, administrá-lo com sabedoria e diligência, é uma atitude dos sábios. E o inverso é absolutamente verdadeiro, ou seja, não considerar o tempo é agir como os nécios, os insensatos e os loucos. Por quê? Porque os dias são maus, argumenta o apóstolo. Sim, prezados, os dias são muito maus. Estamos às vésperas da volta do Senhor Jesus e jamais vimos coisas tão estranhas acontecendo. Estamos em plena pandemia, vemos distúrbios da natureza em todos os lugares do mundo, pais contra filhos e filhos contra pais, os costumes e as práticas virtuosas perdendo o seu valor, os conceitos da importância da família sendo atacados e destruídos, o respeito pelos idosos inexistindo, criancinhas indefesas sendo judiadas justamente por aqueles que deveriam dar-lhes especial atenção, feminicídios, sadismo com animais, o direito e a justiça sendo pervertidos, magistrados que não nos dão segurança jurídica nenhuma, legisladores que não fazem leis justas e governos que governam olhando apenas para os seus umbigos. E para piorar ainda mais a época que estamos vivendo, estamos lidando com uma igreja que deveria ser coluna e baluarte da verdade, mas que tem flertado cada vez mais com o mundo e tem se tornado cada vez mais parecida com ele. Então, imediatamente o apóstolo Paulo, em sua veemente exortação, vai dizer para os Efésios e para nós o seguinte: nesses dias maus que antecedem a volta do Senhor Jesus, dias em que vocês estão envolvidos demasiadamente com um mundo de coisas,
a melhor forma de remirem o tempo e de utilizá-lo da maneira mais sábia e diligente, sem dúvida nenhuma, abre aspas para o apóstolo Paulo, procurem compreender qual a vontade do Senhor. Precisamos reverter esse quadro caótico que estamos vivendo, prezados. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê a compreensão certa, não somente das coisas que estamos vivenciando nesse mundo, mas, sobretudo, para descobrirmos qual o nosso papel nesse contexto de tanta loucura acontecendo. Devemos pedir para o Senhor nos ajudar a compreender o que Ele quer de nós nesses dias malucos. Devemos pedir para o Senhor a sabedoria tão necessária e que só poderá vir dele, para que possamos ordenar os nossos valores numa disposição digna dos planos e propósitos que Ele tem para nós, como membros de uma igreja que precisa brilhar e salgar. Aliás, por falar nisso, se nos dedicarmos a ler os próximos versículos que Paulo escreveu, leremos assim. Veja, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nitidamente percebemos aqui nessa fala de Paulo o caráter da urgência e da necessidade de priorizarmos as coisas referentes ao reino. Sim, porque se ele nos exorta a remir o tempo, porque os dias são maus, a fim de que não nos tornemos pessoas nécias ou insensatas e loucas, porém pessoas prudentes que procuram compreender qual é a vontade do Senhor, fica muito claro então que uma reviravolta urgente precisa acontecer em nossas vidas. Ou seja, prezados, quando Paulo fala, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, nitidamente o apóstolo está nos dizendo que temos que abrir mão de certas coisas em detrimento de outras. Esse embriagar-se com vinho aqui tem um caráter muito mais simbólico. Não tem que ser literalmente com o vinho, até porque tem muita gente se embriagando, se envolvendo mesmo com muitas outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus deseja que nos envolvamos hoje. Por isso, a exortação, enchei-vos do Espírito, justamente porque não faz o menor sentido, nos dias que antecedem a volta de Jesus, estarmos embriagados, quando tudo que precisamos é estarmos absolutamente lúcidos e prontos para desempenharmos sabiamente o nosso protagonismo nesses dias maus. Jesus está voltando. Você pode dizer comigo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos desafios que o Senhor nos dá para levarmos a vida digna que o Senhor quer e tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Ok, meu irmão e minha irmã, se Jesus não voltar hoje, eu espero vê-lo amanhã, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço para você. Tchau.